Aleluia, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Graças a Deus. Queria te convidar a já estar abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, ou na sua Bíblia, ou no seu celular. Enfim, que você esteja já abrindo a sua Bíblia para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, antes de meditarmos, a minha oração, o pastor Alex estava aqui dizendo, estava falando aqui que nós esperamos e nós estamos à espera de mudanças, e você deve orar por isso. Senhor, muda o nosso tempo, Deus nos abençoa. Eu estava conversando ali com o Ricardo e com o Adilson ali ao fundo ali agora. A gente estava conversando, pelo pouco tempo que a gente conversou, e a gente falou da dificuldade que existe aqui nesse tempo, né? Esse tempo aqui tem sido um tempo assim meio esquisito, difícil, mas é um tempo que vai passar em nome de Jesus, e nós estamos orando para que a gente volte ao mais normal possível para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do verso 4. Do verso 4 ao em diante. Você achou aí? Lucas 8, do verso 4 em diante. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa esta parábola? Senhor nosso Deus, que tu possas falar ao nosso coração aqui nesta noite. Ministra, meu Deus, àqueles que estão aqui e àqueles que estão agora nos acompanhando, Senhor, através das redes sociais. Que seja, Senhor, uma palavra que traga conhecimento, que traga clareza, que traga vida e que traga bênção, Senhor, ao coração do seu povo. Assim nós oramos agradecidos a Deus, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Irmãos, eu quero hoje falar um pouco com você sobre o nosso coração. Quando a gente olha para essa parábola, e se você puder ficar aberto aí no texto, você fica aberto. Eu quero hoje falar com você sobre aquilo que representa essa parábola, que é a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. E quando a Bíblia nos fala que o semeador saiu a semear, ele saiu a semear uma boa semente. O semeador sai para semear a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. O semeador aqui representa o próprio Jesus e os seus servos que semeariam a sua palavra. Jesus, ele sai a semear também, ele semeia também. Depois vieram outros semeadores e vieram também a semear, vieram semeando. E esta palavra de semeadura transformou a vida de muita gente, mas não transformou a vida de todos. Não foi a vida de todas as pessoas que tiveram contato com essa palavra que a vida delas foi mudada. Não foi todas as pessoas que tiveram contato com essa semente que a vida delas foi transformada. Não foram todas as pessoas. A muitos essa semente transformou. A muitos essa semente trouxe vida, trouxe nova vida. Agora a grande pergunta é:
Por que nem todas as pessoas são transformadas pelo Evangelho? Por quê? Que nem todas as pessoas são transformadas pelo Evangelho. O problema, gente, não está na semente. O problema está no solo que recebe a semente. Por isso que Jesus diz, a palavra é a semente. O semeador é aquele que leva a semente. E o terreno que recebe a semente simboliza os corações. Os corações, as pessoas que recebem esta palavra. O problema não está na semente, o problema está no solo. O problema não está na palavra de Deus, mas está nos diferentes corações que recebem esta mensagem. E quando você lê esse texto, é muito bom que você identifique o tipo de coração que você é. Todas as vezes que eu leio a parábola do semeador, e eu já li em vários momentos da minha vida, gosto dessa parábola porque essa parábola nos traz clareza. Jesus usa coisas do dia natural, coisas naturais como terreno, como semente, como solo. Ele usa tudo isso como alguém que semeia. Ele usa todas essas figuras de linguagem para trazer uma verdade espiritual. E aí ele começa dizendo, ele fala sobre 4 tipos de corações. E esta parábola faz com que você não só compreenda o que o seu coração é, como essa parábola faz você compreender também o viver de outras pessoas. Essa parábola não faz com que a gente se autoconheça somente, mas ela faz também entender o comportamento que algumas pessoas têm diante daquilo que elas recebem da parte de Deus. Quando Jesus aqui esteve, Jesus foi o semeador, ou foi o maior dos semeadores. Mas nem Jesus, ele teve sucesso absoluto na palavra que ele semeou. E por que que Jesus não teve sucesso absoluto na palavra que ele semeou? Porque a palavra que ele levava dependia da reação que as pessoas tinham diante dela. As pessoas teriam que reagir diante da palavra que elas recebiam de Jesus. Quando você vê o Sermão do Monte, lá capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vê que quando Jesus termina o Sermão do Monte, diz lá que as pessoas estavam maravilhadas de seus ensinos. Estavam maravilhadas. Elas estavam assim, surpresas com aquilo que ele ensinava, com a maneira que ele ensinava, com a clareza que ele trazia. Agora, isso por si só não era tudo. Ele certa vez entra em Jerusalém e ele fala: ó Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que te foram enviados, quantas vezes não quis eu, ó Jerusalém, ajuntar vocês, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não me quiseram ouvir. Ou seja, Jesus estava denunciando a dureza de coração. No Salmo 81, o Senhor Deus diz que Ele quis guiar o povo dele, mas o povo dele não quis dar ouvidos a Ele. A palavra foi boa, o semeador foi bom, tudo foi bom, mas as pessoas não quiseram ouvir aquilo que Ele estava dizendo. Então, vamos entender essa parábola. O coração endurecido, no verso 5 diz: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A princípio, quando os discípulos ouviram a parábola, eles não entenderam, porque eles falaram para Jesus: Jesus, explica para a gente essa parábola. Nós não estamos entendendo, fala para a gente. E aí Jesus explica o que significaria esse terreno ou esse coração endurecido. E aí no verso 12 ele fala assim: as que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. No verso 5, Jesus diz que as aves do céu comem a semente.
No versículo 12, Jesus explica que as aves do céu representavam o diabo que roubava-lhes a palavra. Jesus explica. Então, aqui nós entendemos que a semente do Evangelho é lançada a todos. Ela é lançada a todas as pessoas. E ela cai em alguns corações que são o quê? Endurecidos. Esses corações são como aquele pedaço de terra batida, é o que ele diz aqui, à beira do caminho. Sabe aquele terreno que você lança semente, mas ele parece na verdade ele parece um local cimentado. Nada entra ali, nada é absorvido por aquele terreno. E ele diz que o diabo rouba. A semente nem chega a lançar raízes, ela nem chega a brotar. E aqui ele diz que o diabo rouba e leva embora. Então, há muitos corações também, gente, que são endurecidos. Quantas pessoas já não ouviram do Evangelho? Para quantas pessoas você já não falou do Evangelho e você não viu resultados? Há teologia que diz que essas pessoas não são escolhidas para a salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é que a pessoa não é escolhida para a salvação. Quem que é escolhido para a salvação, pastor? Aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Aquele que absorver, aquele que receber a palavra, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, não tem uma classe privilegiada. E você que está me ouvindo pelas redes sociais, não há uma classe privilegiada. Não há ninguém privilegiado para a salvação. Não há ninguém que nasceu marcado para a salvação. Todos terão que escolher a salvação. Terão que escolher o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Deus ama ao mundo de tal maneira. E Ele dá o Filho dele para que toda pessoa que nele crê, qualquer pessoa que deseje, que resolva crer em Jesus como seu Salvador, ela será salva. Agora, a verdade é que existem pessoas que são duras. Elas recebem a palavra, mas o diabo rouba delas a palavra. Jesus está falando que o diabo rouba. Por isso Jesus lá em João capítulo 10 fala que o diabo é ladrão, que o diabo rouba, que o diabo mata, que o diabo destrói, que ele é enganador, que ele é o pai da mentira. É tudo que Jesus fala acerca dele. Então, a pessoa ouve a palavra, mas ela não se sensibiliza pela palavra. Esse é o coração endurecido. Pessoas que não são tocadas, pessoas que não se arrependem, pessoas que não creem e que não encontram a salvação. Alguns corações são mais duros do que a gente possa imaginar. Tem corações que são duros. E há uma menção no livro de Provérbios que diz que chega uma hora que essas pessoas são quebrantadas de uma maneira, e às vezes alguma delas nem cura encontram mais. Então deixa eu falar para você. Quando você ouve sobre o coração endurecido, como que você se percebe? Você se percebe como um coração também que o diabo rouba-lhe a palavra? Você se percebe como uma pessoa que o diabo rouba aquilo que Deus semeia no teu coração? Como que você se percebe? Assegure-se de não estar sendo indiferente à palavra de Deus. Porque essas pessoas de coração endurecido, elas são indiferentes ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Esse é o coração endurecido. Esse é um tipo de terreno que Jesus falou, o coração endurecido. É possível que alguém nos ouça agora, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, que a pessoa se perceba: pastor, olha, meu coração é complicado. Eu sou um cara duro de coração. O que Deus falou acerca do povo de Israel? Deus disse que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, um povo difícil. Olha o que Deus falou de Israel. O profeta Oséias, no capítulo 12, no capítulo 14, o profeta Oséias diz que quanto mais Deus amava o seu povo, mais o povo fugia dele. Quanto mais Deus se aproximava, queria se aproximar deles, mais eles se distanciavam de Deus, gente. Como é que pode um povo agir dessa maneira? Como é que pode uma pessoa ser amada e resistir a esse amor?
Como é que pode uma pessoa ser tratada com tanto apreço e ela resistir a esse apreço que ela está sendo tratada? Então, há aqueles que são duros de coração. E talvez alguém se identifique, ou então alguém se lembre de alguém que você sabe que é assim. Puxa, aquele lá tem coração duro. Quanto mais eu falo com ele, pastor, parece que mais ele se distancia, mais ele não quer ouvir, enfim. O coração endurecido. O verso 6 diz: parte da semente também caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade, não havia raiz. Os discípulos também foram ensinados por Jesus no verso 13, e Jesus explica que as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas elas não têm raiz. Elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Você já conheceu alguém que recebeu a palavra com muita alegria, que começou com tudo, que você falou assim: nossa, agora vai, agora se ficou feliz da vida, mas dali um pouco a pessoa desistiu. Aí você encontra com ela em algum canto da cidade e você: puxa, eu não te vi mais na igreja, eu não te vi mais lá entre nós, eu não te vi mais na comunhão dos irmãos, o que está acontecendo? Eu desanimei. Aí você pergunta para ela: mas por que você desanimou? Eu desanimei porque começaram a ver aí umas situações, e eu achava que isso não ia acontecer. Essas são as pessoas de coração impulsivo. Sabe aquelas pessoas que tomam decisões, e nós chamamos essas decisões de fogo de palha? Já viu fogo de palha? Isso é fogo de palha. Você já usou essa expressão para alguma atitude que alguém tomou? Você falou: isso daí não vai longe. Por quê? Porque são as pessoas que tomam decisões dessa maneira. Elas ouvem, se interessam, elas se apresentam, mas elas não têm uma conversão verdadeira. Jesus fala que tem gente desse jeito no reino. E isso, gente, nos faz entender o porquê que acontece algumas coisas. E aí porque a gente tem a tendência de querer arrumar culpado para as situações, não é verdade? A gente não tem essa tendência de querer arrumar um culpado, de querer arrumar um bode expiatório, de querer arrumar alguém, a gente vê uma situação e a gente quer logo associar aquela situação a alguém. A gente associa aquilo: não estão cuidando direito, não estão fazendo isso direito, não estão fazendo aquilo. E nós nos esquecemos de que o coração que a pessoa tem define a caminhada dela. Define a caminhada dela. Eu entendi isso há muito tempo na minha vida, porque eu lido com gente desde meus 15 anos dentro de igreja, gente. Sou líder de jovem desde 18 anos, 19 anos. E uma das coisas que eu mais via era às vezes gente se afastando de Deus, e as pessoas da igreja, por falta de conhecimento bíblico, começam a arrumar culpados para o desvio daquela pessoa. Mas o desvio daquela pessoa se dá única e exclusivamente pelo coração que ela tem diante de Deus. Não é culpa de A, de B ou C, gente. Na minha vida, eu já vi várias coisas acontecerem. Eu dei uma palavra aqui na sexta-feira sobre os escândalos que nós estamos vendo nas mídias nesses dias. Eu já vi muita coisa, gente. Eu já vi acontecer algumas coisas assim na minha frente, diante de mim, que foram coisas escandalosas do meu ponto de vista. Pessoas que nunca deviam produzir aquele fruto, produziram aquele fruto. E eu nunca desviei da fé, eu nunca desanimei da igreja, eu nunca desanimei de Jesus, eu nunca quis sair da igreja, eu nunca tive essa postura. Porque a minha experiência não foi com um homem, não foi com uma pessoa, não foi com uma religião, mas a minha experiência foi com Jesus. Então, a pessoa, ela se vê nesse desvio da fé, ou nesse desvio de percurso. Ela muda o foco da vida dela por causa dos problemas, das lutas, das dificuldades, das provações, e elas abandonam o caminho.
elas abandonam o caminho, elas abandonam a verdade. São aqueles que passam a frequentar de repente uma igreja, ou passam a frequentar por uma empolgação, por um interesse, mas elas não são capazes de agradarem a Deus com as suas vidas, com novas atitudes, com um novo coração, com um novo viver, com uma nova vida. Aí não cria raízes. A terra é rasa. Ela precisa aprofundar as suas raízes para ela sobreviver, mas ela não cria raízes. Então, toda pessoa que recebe a palavra aqui desse jeito, ela tem um coração impulsivo. Pessoas que não calculam o preço. Então ela precisa aprofundar a raiz. Então, como filhos de Deus, a gente vai passar por adversidades, mesmo recebendo a preciosa semente. Nós vamos passar. Mas quando as adversidades elas se manifestam, a gente tem que dar continuidade à nossa vida. O nosso desafio é permanecer firmes diante da adversidade. Então essa pessoa, essa semente que caiu sobre as pedras, ela logo seca. Sabe por quê? Porque ela não tem raízes. Ela não tem raízes. E Jesus diz, elas creem durante algum tempo, mas elas desistem na hora da provação. Elas desistem. Você está entendendo agora por que algumas pessoas, você percebe que elas não permanecem? Elas não permanecem. E esse texto aqui, ele está aqui nas Escrituras, para que exatamente a gente perceba. Poxa, eu já vi dois tipos de corações aqui. Um coração que é endurecido, um coração que é impulsivo. E o terceiro coração, sabe qual é? Está no verso 7 aí. Outra parte cai entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Os discípulos também não entenderam. Aí Jesus explica lá no verso 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e elas não amadurecem. Para algumas pessoas, gente, a maior ameaça à fé não são os problemas, mas são as distrações. As distrações vão sufocando a palavra de Deus. Por que João, ele diz lá assim, ó. João lá na sua carta, ele fala assim, ele fala, filhinhos, não amemos o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, não amem o mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que muita gente ele se divide entre o mundo e a igreja, entre as ideologias do mundo e a igreja. E aí ele fica dividido. Ele fica dividido entre lá e cá. Ele não toma uma decisão. Foi o que o próprio Jesus falou, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Nenhuma pessoa pode servir a dois senhores. Ela tem que decidir a que senhor ela vai servir. Porque se a pessoa quiser servir a Deus e aos ídolos, ela não vai poder servir. Nesse sentido, nosso Deus gosta de exclusividade. Assim como Ele nos trata com exclusividade, como diz Pedro lá na sua carta. Vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo eleito, vós sois propriedade exclusiva minha. Exclusiva. Olha o que ele fala, ele nos trata com exclusividade. E ele quer ser tratado com exclusividade também. Então, essa pessoa que Jesus está falando aqui, são aqueles corações que se dividem. Elas vivem divididas, uma hora lá, uma hora cá. Eu já encontrei muitas pessoas assim na vida. E aí a semente também não cria raízes. Por quê? Porque as distrações deste mundo sufocam a palavra na vida dela. É errado se distrair, é errado se divertir, é errado. Não, não é nada errado, é bom. É bom que você faça isso. É bom que você faça.
É bom que você tenha um tempo para você. É bom. Agora, o que você não pode é negociar a vida de Deus na tua vida. Tornar aquilo que está ao teu redor maior do que aquilo que está dentro de você. Muita gente vai trocando o que é eterno pelo que é temporal. Por quê? Porque fica dividido. Fica dividido. Ele quer andar com Deus. Ele quer andar com Deus, mas ele quer também andar lá naquele lugar que Deus não aprova. Ele está dividido. Ele se divide. A juventude passa muito por isso. Muitos jovens passam. Eu nunca tive isso na minha vida. Desde que me converti, eu sempre soube o que eu queria de Deus. Eu sempre soube o tipo de vida que eu queria com Deus. E eu sabia que Deus havia me chamado para não andar dividido por aí. Era assim, sim ou não, não. E o que disso passasse era procedência maligna. Então eu sabia o que eu teria que fazer com a minha vida. Então eu não deixei que o mundo sufocasse a palavra na minha vida. Eu não deixei que as situações sufocassem a palavra na minha vida. Eu resolvi consagrar minha vida para Deus. Separar minha vida para Deus. A pessoa precisa decidir. Decidir o que ela quer. Decidir o que ela quer de Deus. E nesse sentido aqui, Jesus está dizendo que tem gente que perde a bênção. Não é por causa de tribulações, não. Mas é por causa de interesses pessoais. É por causa de coração dividido. Elas acabam sendo roubadas na primazia que elas deveriam dar a Deus. Você sabe quando o diabo vai roubando o primeiro lugar das pessoas? A gente sempre fala, olha, o mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma. É assim que deveríamos amar a Deus. E Deus quer que nós o amemos dessa maneira. Mas às vezes as pessoas, elas vão sendo sufocadas por aquilo que sufoca a fé delas. Gente, tem ambiente que sufoca a nossa fé, tem lugares que sufocam a nossa fé, tem discursos que sufocam a nossa fé, tem situações que sufocam a nossa fé. E aí a gente tem que decidir. A gente tem que tomar uma decisão, porque enquanto quisermos agradar gregos e troianos, sabe o que vai acontecer? A nossa fé vai ser sempre sufocada. Você nunca vai crescer em fé. Enquanto você não se decidir, enquanto você não dizer para que veio, enquanto você não dizer a quem você serve, enquanto você não demonstrar quem é o Senhor da sua vida, a sua vida vai sendo sufocada. Você tem que fazer uma decisão. Sabe, você tem que assumir a sua fé de verdade e não deixar que nada te sufoque. Nada. Absolutamente nada. Sabe o que é se envolver com a vontade de Deus? Você se envolve com a vontade de Deus. Você faz da vontade de Deus, e você faz da vontade de Deus uma só com a sua, e você vai se curvando à vontade de Deus. Você vai se curvando àquilo que Deus quer para a tua vida. Então há muitos espinhos que vão sufocando a palavra que é semeada no nosso coração. Muitas coisas que aparentemente, gente, elas não são em si pecado. São coisas naturais, coisas da vida, coisa do dia a dia. Para dar um exemplo melhor. Exemplo, eu gosto muito de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Futebol é ruim? Não. Mas pode se tornar uma coisa ruim? Pode. Quando, pastor? Quando estiver sufocando a minha fé. Quando eu estiver abrindo mão daquilo que é de Deus por causa dele. Até porque futebol não é para mim profissão. Futebol para mim é hobby. É brincadeira. Se tem algum jogador de futebol aqui, não sei se tem, mas se tiver, você é jogador, você é um profissional. Você vive disso, você trabalha para isso. Aí é teu trabalho, é diferente. Agora, o trabalho pode sufocar a nossa fé? Pode. Pode. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa dizer assim para mim, pastor, eu não misturo fé com isso ou fé com aquilo, eu tenho medo. Porque a vida cristã, gente, a vida cristã está dentro de nós e nós devemos estar dentro da vida cristã.
Eu não vou para esse ambiente, eu sou de um jeito. Vou para aquele outro ambiente, eu sou de outro jeito. E vou para aquele outro ambiente, eu sou de outro jeito. Não. Eu sou um cara aqui, eu sou o mesmo ali, eu sou o mesmo lá. Eu sou a mesma pessoa. O cristianismo está dentro de mim onde quer que eu esteja. É assim que a gente deveria se comportar. Mas aí há diferentes espinhos. E os espinhos vão tomando conta. Namorar é bom ou é ruim? É bom. É o jovem, quis namorar. O jovem estava na presença de Deus, orando tanto para arrumar uma namorada, pedindo a Deus que Deus direcionasse a vida dele, pedindo a Deus, olha, me dá uma mulher tua para namorar e tal. E começou o namoro. Aí o namoro começou a distanciar ele de Deus. Você está vendo como uma coisa que é boa foi ruim? Sufocou a fé? Isso pode acontecer, pastor? Claro que pode. Por isso que os pais devem ficar de olho. O filho começou a namorar, e aí? Está firme no Senhor, os dois estão pegando firme no reino de Deus, os dois estão no mesmo propósito, os dois querem servir a Deus. É assim que tem que ser. É desse jeito. É dessa maneira. Diversão é boa? Claro que é boa, a gente deve se divertir, gente. Agora, o que a gente não pode é ficar abrindo mão de Deus e das suas coisas toda vez que a gente quer se divertir. A Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Você está vendo como o equilíbrio é bom? Equilíbrio. Dinheiro é bom ou é ruim? É bom, mas o dinheiro não pode sufocar a sua fé. O cara, quando não tinha dinheiro, era uma bênção. Hoje que tem dinheiro, ele desandou. Então muita coisa pode sufocar. Amigos, prazeres, são coisas boas, mas coisas que podem sufocar, serem espinhos. E era isso que Jesus estava falando. Os que caem entre os espinhos são os que ouvem, mas eles, ao seguirem o caminho, eles são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e eles não amadurecem. É Jesus que está falando, não sou eu. É Jesus que está dizendo. Você está vendo como essa definição de Jesus aqui explica uma série de coisas que a gente vê na vida de muita gente? Explica. Ah, pastor, está aí o porquê que aquela pessoa então. Aí eu pergunto para você, quando você escuta isso, tanto você que está aqui como você que me ouve, você percebe que alguma coisa divide sua vida? Já não está na hora de fazer uma decisão, de dizer, peraí, isso daí me divide entre eu e o Senhor. Essa coisa aí não está fazendo bem para mim. Então eu vou abrir mão disso. Eu não estou falando de pecado, gente. Eu estou falando de alguma coisa boa que a gente não sabe administrar direito. E aí sufoca a fé da gente. Então 3 corações. Um coração dividido, um coração impulsivo, um coração endurecido. E por fim, no verso 8, Jesus disse assim: outro ainda caiu em boa terra. Ele cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, ele exclama: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu acho, quando Jesus aqui, tendo dito isso, ele exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que Jesus está dizendo: ei, entendam o que eu estou falando para vocês. Entendam. E aí ele explica no verso 15, né? De Lucas 8. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão bom fruto com perseverança. Eu amo esse texto. Ele diz que tem a boa terra. Quem que é a boa terra? É essa boa terra aqui que eu sempre quis ser. Sempre. Eu sempre quis ser receptivo à palavra que Deus tem para a minha vida. Ou que Deus, quando eu falo Deus tinha, porque em algum momento eu ouvi o que Deus me falou. Ser receptivo. Ouvir aquilo que Deus está falando. E segundo Lucas aí, os que caem em boa terra são aqueles que de coração puro, de coração bom,
Eles ouvem a palavra. Eles ouvem com uma disposição diferente. Eles ouvem. Jesus não disse escuta, ele disse ouvem. Porque é aquela coisa que eu sempre falo para você, a gente escuta. Quantas coisas você escutou hoje? Hoje, quantas coisas você escutou? Quantas coisas você ouviu? Normalmente, o que a gente ouve, a gente guarda. Normalmente, o que a gente ouve, a gente guarda. E o que a gente escuta, é possível também que o que a gente ouça, a gente em algum momento esqueça, né? Mas aquilo que a gente escuta, a gente está escutando. A gente escuta tanta coisa, escuta ali, escuta lá, escuta acolá. Mas o que a gente está ouvindo? Por isso que Jesus fala, o que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando a boa semente cai em um coração receptivo, existem maravilhas nessa vida. Coração receptivo. Aquele que ouve com um coração receptivo, ele opera maravilhas, ele brota, ele floresce, ele frutifica, aquela palavra produz salvação, vida e paz dentro dela. A pessoa passa a viver isso, ela passa a ter isso dentro dela. Homens e mulheres de coração receptivo se tornam abençoados e fonte de bênçãos. Não só são abençoados, como são fontes de bênção. Gente receptiva. Gente que ouve a palavra de Deus, mas que, sabe, não vira as costas. Gente, é muito comum a gente ver gente que não valoriza a pregação da palavra de Deus. Há lugares que se dá muito ênfase às canções e às músicas e aos cantores. E quando vai, eu já fui pregar em alguns lugares que eles falaram, você tem 15 minutos para pregar. Eu falei, não dá nem para pregar em 15 minutos. E eu fiquei tendo que ouvir um monte de coisa, quase 1h30. E pregação da palavra, pregação da verdade, era negociável. E nos dias em que nós estamos vivendo, gente, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, pois as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, se cercariam de gente segundo aquilo que elas queriam ouvir. Olha que texto duro de se ler. Porque Paulo diz que nos últimos dias as pessoas seriam arrogantes, amantes de si mesmas, e atrevidas, e teimosas, e isso, e aquilo, e egoístas. É por isso que a gente está vendo tudo isso que a gente está vendo. E ele diz, olha, as pessoas se cercarão de mestres segundo as suas conveniências. A verdade incomoda, não incomoda, gente? Incomoda. A verdade incomoda a gente. A verdade nos desafia a sermos diferentes. Então quando você vem para a casa de Deus, ou quando você escuta a palavra de Deus, e você tem uma receptividade no teu coração, você tem uma atitude diferente diante da palavra de Deus, essa palavra produz fruto na sua vida. Ela produz fruto. E você sabe, só você sabe se você é receptivo ou não. Ninguém mais sabe. As pessoas podem subentender que eu seja receptivo, mas só eu mesmo sei se sou receptivo ou não. É ter disposição para ouvir o que Deus diz. É receber como verdade aquilo que Deus fala. É desejar obedecer, desejar respeitar aquilo que Deus diz. E aí você pergunta a você tem um coração disposto a obedecer o Evangelho de Cristo? É preciso ouvir, é preciso dar atenção, é preciso considerar, é preciso dar a primazia, é preciso ser receptivo, com um coração reto e bom. É assim que a gente precisa ouvir. Às vezes eu vejo pessoas que chegam até nós e dizem, poxa pastor, eu ouvi, e eu falo, você tem um coração receptivo. Porque quando as pessoas têm um coração receptivo, a gente não tem nem tanto trabalho. É meia dúzia de palavras, basta.
Quando a pessoa tem um coração receptivo, gente, é diferente. É diferente. Quando a pessoa tem um coração receptivo, é fácil de falar com ela. É fácil de ministrar ao coração dela. Eu confesso para você que eu já ministrei em lugares sobrecarregados, pesados. Não era fácil ministrar ali. Jesus um dia entrou numa cidade que Jesus falou para aquela cidade: olha, se lá em tal cidade, que é pior do que a de vocês, se tivesse feito os sinais que aconteceram aqui, todo aquele povo teria convertido e vocês não se converteram. Jesus foi quase expulso da sua cidade natal. A cidade de Gadara expulsou Jesus de lá porque eles valorizavam mais os porcos do que a presença de Jesus. Não tinha receptividade nenhuma a cidade. A cidade, gente. Então, você tem sido receptivo a milhares de corações que recebem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido semeada. Bons e maus resultados são observados no dia a dia. E aí cabe a cada um de nós, se a semente é sempre boa, se o problema é o coração, então o meu coração, ele precisa ser um coração diferente. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar no meu coração. Examinar o nosso coração. Examine seu coração. Por que a Bíblia fala: ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureça seu coração? Ô pastor, a gente pode endurecer o coração para o Espírito Santo? É o que a Bíblia está dizendo. E eu gosto sempre, gente, de deixar claro isso, que Deus não nos impõe nada, Deus nos propõe. Deus não impõe santidade para a gente, Ele propõe. Ele propõe uma vida de santidade, Ele propõe uma vida com Ele, Ele propõe uma vida de comunhão com Ele, Ele propõe tudo isso. E aí, aqueles que têm um coração receptivo, assinam embaixo essa proposta e vão viver essa verdade. Elas passam a olhar na palavra de Deus, e observando a palavra de Deus, elas descobrem a maneira como elas têm que nutrir essa comunhão com Deus no dia a dia. E aí ela vai mantendo essa comunhão. Manter a comunhão com Deus é a certeza de que tudo na minha vida vai dar certo agora? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você mantém a sua comunhão com Deus, você passa por todas as coisas na companhia e no poder do Espírito Santo na tua vida. É isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente gera expectativas erradas, a gente gera ansiedades erradas. Então, a receptividade do nosso coração é que vai gerar vida em nós. Pergunto para você: quanto tempo dura a verdade? Quanto tempo de duração tem em sua vida uma verdade que Deus comunica ao seu coração? Quanto tempo isso dura aí dentro? Tem coisas que Deus me disse lá quando eu tinha 15 anos, que elas estão tão vivas dentro de mim hoje com 52. Estão vivas ainda. São reais para mim. São as mesmas palavras para mim. Que tipo de terreno temos sido? Que tipo de terreno você é? Que tipo de terreno eu sou? Peça ao Senhor hoje que Ele lhe dê um coração receptivo. Você diz para mim: pastor, graças a Deus meu coração é receptivo. Glória a Deus pela tua vida. Eu sei que tem gente aqui essa noite que tem um coração muito receptivo. Eu sei que tem gente me escutando que tem um coração super receptivo. Eu sei também que tem gente me escutando que tem um coração dividido. Ele não sabe se joga lá ou se joga cá. Ele não sabe se serve lá ou se serve aqui. Ele não decidiu ainda. Eu sei que tem também gente me escutando que tem um coração endurecido, ou coração duro. Nada curva a pessoa.
E a gente sabe que tem corações assim, coração receptivo, coração dividido, coração impulsivo. Coração impulsivo é aquela pessoa: Senhor, eu estou contigo e não abro, vamos embora, pastor, conta comigo. Aí quando o pastor contou com ele, cadê ele? Sumiu, ninguém mais sabe onde ele está. Então, a pergunta do Espírito Santo a nós hoje é: que coração é o nosso? Qual é o coração que nós temos desenvolvido? Qual é o coração que você tem desenvolvido? Que coração é o teu? Que coração é o meu? Que coração é o nosso coração? Eu queria convidar você a ficar em pé. Que coração é o nosso? Você sabe que quando eu penso em consagração, todas as vezes que eu penso em consagração, a entrega do coração, o meu coração sempre se quebranta. Porque não há um momento que eu não perceba que eu precise melhorar isso, que eu precise levar as coisas mais a sério, que eu preciso levar as coisas de Deus sempre com seriedade na minha vida. Deus, ele não pode ser colocado em um lugar que não seja um lugar de honra na nossa vida. Ele precisa ser colocado no lugar de honra. Você quer restauração para a tua vida? Você quer vida abençoada? É bom que você queira. E a nossa vida, ela não é automática, essa honra que nos alcança. Muito pelo contrário. Essa honra que nos alcança, ela nos alcança à medida que a gente vai honrando a Deus no nosso viver. Quando você apanha seu coração e você fala: Senhor, eu quero consagrar a Ti meu coração. Eu não quero, Senhor, viver uma vida dividida. Eu quero fazer uma decisão por Ti. Não deixe que as coisas tomem o lugar daquele que lhe deu as coisas. Nenhum pai que está aqui forneceria ao seu filho alguma coisa que lhe afastaria de você. Nenhum pai aqui presentearia o seu filho, sendo que este presente faria ele fugir de você. Eu jamais daria um presente para o meu filho que eu viesse a saber que aquele presente iria tirar ele da minha presença. Eu não daria. Agora, o nosso Deus tem sido um Deus tão bom, e segundo as Escrituras, bem melhor do que eu e do que você. Porque Ele disse: se você que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E Deus também, Ele não fornece nada, nem para mim, nem para você, seja lá o que for, que nos faça ficar longe dEle, ou distante dEle, ou dividir a nossa fé entre Ele e outra coisa. Deus não fornece nada para você ter um coração dividido. Deus não te dá nada para você ter um coração dividido. Deus não te dá uma casa da praia para você agora se esquecer dele, se esquecer das coisas dele e viver na praia a vida toda. Deus não dá isso. Deus não dá. Ele nunca faz isso. O ser humano, ele é tão terrível, gente, que ele tem a capacidade de pegar uma bênção e transformar ela em maldição. O ser humano é terrível. O ser humano tem essa capacidade. Às vezes Deus, ele te dá uma coisa tão boa. Deus dê algo para matar sua sede, para saciar a tua sede. Mas você, ao invés de saciar a sua sede com aquilo e de fazer aquilo que Deus quer que você faça com aquilo, você faz daquilo que Deus te deu uma arma que prejudica o outro, uma arma que não abençoa nem você e nem o outro, e ainda te afasta do Criador. Tudo que Deus lhe fornece, tudo que Deus nos confia, é para que a gente se aproxime ainda mais dele. Ainda mais. Quando Israel era menino, eu o amava.
E quanto mais eu amava Israel, mais Israel se afastava de mim. Mas eu atraía Israel com as minhas misericórdias. Olha como Deus é. Como Deus é bom, gente.